Isso. Agora eu já ponhei outro litro de água aqui, ó. E agora eu vou deixar assim. Nem que eu ponha duro mesmo, não tem perigo não. Vou pôr as forminhas ali. E já vou pôr ele nas forminhas. Aí pra vocês verem como é que ficou lindo, olha. Ficou lindo. Olha. Ficou lindo, lindo mesmo. Aí eu vou apanhar as forminhas e vou colocar. Esparramar aí pra eu poder colocar nas forminhas. Ai, Jesus. É sabão, gente. É sabão. Foi quase 8 litros de gordura. Ui, e tinha mais a negócio, o sabão. Deixa eu ir lavar